Bom, eu não sei como começar a explicar isso direito, então acho melhor eu ser o mais breve possível e direto. Olá, eu sou Avalanche, e de uns tempos pra cá, eu passei a viajar pelo multiverso, conhecendo e pesquisando. Conheci heróis, vilões, monstros, máquinas, seres de outros mundos. De tudo e mais um pouco. Por isso decidi compartilhar algumas das minhas pesquisas. Hoje, irei falar sobre um ser que é considerado por muitos uma força incontrolável da natureza. Seu nome é Godzilla. No caso, ele possui diversas encarnações. Estarei falando hoje sobre o Godzilla pertencente ao universo Heisei. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dinossauro ainda vivo foi descoberto, em meio a uma batalha entre os Estados Unidos e o Japão. Seu ataque acabou fazendo o exército americano recuar, mas o mesmo acabou se machucando ao ponto de pensarem que o mesmo não poderia sobreviver. O que se sabe é que depois disso, ele acabou sofrendo uma mutação graças à radiação, que modificou seu organismo, aumentando seu tamanho e lhe dando poderes. Nos registros ele acabou sendo catalogado como Godzillossauro. Antes, Godzilla possuía uma altura de apenas 12 metros. Após a sua mutação, ele chegou aos 80 metros e, por fim, alcançou os 100 metros de altura. Possui um peso de 60 mil toneladas, além de possuir uma força descomunal, sendo capaz de derrubar prédios com facilidade. Ele também consegue carregar outras criaturas com pesos semelhantes ou até mesmo maior que o dele. Sua resistência também é algo para se ressaltar. Atualmente não existe arma capaz de causar dano significativo a essa criatura, pelo menos não na Terra. As únicas armas que foram capazes disso foram o destruidor de oxigênio utilizado para eliminar o primeiro Godzilla, cujo poder não tem comparação com o do segundo. Além do que, a pesquisa original foi destruída e praticamente não existe condições de se construir um novo. Depois disso, vieram as naves conhecidas como Super X. Todas as versões apenas foram capazes de distrair ou atrasar o monstro. A primeira conseguiu atordoá-lo utilizando balas de cádmio. A segunda absorvia a energia de seu raio atômico que utilizava para produzir um laser e contra-atacar. Já o terceiro utilizou mísseis de resfriamento, que conseguiram mantê-lo congelado por aproximadamente 6 horas em sua forma mais poderosa. A única exceção foi no confronto contra Mechagodzilla, mas nesse caso em particular a tecnologia utilizada foi trazida do futuro, séculos à frente. Como se já não bastasse, ele ainda foi capaz de nadar em lava fervente a uma temperatura de 1500 graus Celsius do Oceano Pacífico até ele conseguir emergir de dentro do Monte Fuji. Isso sem mencionar o fato de que ele basicamente foi esmagado por placas tectônicas e sobreviveu. No fim, a única coisa capaz de machucar o Godzilla é outro monstro gigante. Seu ataque principal é o raio atômico, mais conhecido como baforada atômica, onde ele utiliza a energia em seu corpo para disparar um feixe radioativo de cor azul com temperatura de 500 mil graus Celsius, com direito a um brilho da mesma cor nas placas dorsais. Essa mesma energia pode ser usada para gerar um pulso nuclear para repelir seus adversários. A potência desse raio acaba variando de acordo com a sua vontade, como também no seu estado emocional. Além dele possuir uma variação ainda mais poderosa, onde uma linha espiral elétrica acaba envolvendo, causando ainda mais dano aos seus adversários. Durante sua luta contra sua cópia mecânica, Godzilla acabou ficando gravemente ferido, mas quando estava prestes para ser derrotado, o Kaiju conhecido como Rodan acabou se sacrificando para protegê-lo, transferindo sua energia, o que acabou causando uma regeneração acelerada de seus ferimentos e lhe garantindo uma transformação, que nós podemos considerar entre muitas aspas como Fire Godzilla, um Godzilla flamejante. A sua baforada atômica acabou trocando de coloração, passando de azul para vermelho e aumentando seu poder. Além disso, a energia que estava emanando de seu corpo era tão quente, mas tão quente que começou a derreter todas as estruturas ao seu redor e acabou causando um pane no sistema do Mechagodzilla, fazendo assim com que a sua vitória fosse garantida. E finalizando seu adversário com um raio atômico flamejante. Devo admitir, essa foi uma luta impressionante de se ver. Mais impressionante ainda é o fato de que mesmo depois disso tudo, nenhum dos pilotos do robô gigante acabou morrendo.
Nesse estágio, Godzilla se torna basicamente um reator nuclear ambulante. Ele fica sobrecarregado de radiação e a temperatura do seu corpo se eleva ao ponto de fazer com que a água do oceano evapore enquanto ele nada. A partir dali, já não era mais possível medir com precisão o aumento de seus poderes antes mencionados. O que acabou ficando claro é que quando a temperatura de seu corpo chegasse ao ponto crítico, ocorreria uma explosão capaz de acabar com toda a vida na Terra. Após seu despertar, esse Godzilla enfrentou diversos combates, dos mais variados, contra inimigos que não possuíam apenas força bruta, mas também inteligência e habilidades únicas. Inclusive, grande parte deles possuía alguma relação com Godzilla, como por exemplo Biolante e Space Godzilla, que possuíam suas células, Mechagodzilla, que foi construído à sua imagem, e Ghidorah, que de certa forma tentou substituí-lo na linha do tempo. Esse Godzilla teve como seu lar a Ilha Birth, onde ele viveu com seu filho até o momento em que a mesma afundou após uma explosão que causou a transformação dele. Quando ele entrou no estado de Burning Godzilla, sua morte era inevitável e quase levou o planeta inteiro junto dele. Se não fosse pelos mísseis congelantes do Super X-3, que acabaram resfriando seu corpo ao ponto que ele acabou derretendo sem causar a explosão, sendo que ele acabou sendo destruído pelo seu próprio poder incontrolável e acabou espalhando radiação por toda a cidade. Ele quase tornou a cidade inabitável, porém seu filho acabou absorvendo toda a radiação e salvando a cidade, assumindo sua forma adulta e se tornando uma réplica exata de seu pai em aparência, e muito provavelmente com o mesmo potencial destrutivo. Assim, ele se tornou o novo rei dos monstros. Seu perfil de combate é bem simples. Todos os seus adversários lhe causaram algum mal para que ele revidasse, seja o atacando diretamente ou atrapalhando ele de descansar. Francamente eu entendo, ninguém gosta de ter o seu sono interrompido, ainda mais se for uma queda de meteoro. Os instintos dele fazem com que ele saiba a localização de seus adversários, e ele sempre os ataca sem pensar duas vezes, com muita ferocidade para dizer o mínimo. Ao que tudo indica, esse Godzilla possuía um parasita que se alimentava de seu sangue. Não existem muitos dados sobre essa criatura, apenas que possui um tamanho semelhante ao de um humano adulto, e que foi capaz de exterminar a tripulação de um navio inteiro. Não foram encontrados outros parasitas até o momento, e sua denominação ficou como Shockirus. Esse Godzilla possui dois cérebros, um localizado na cabeça e o segundo localizado no final da coluna. Esse cérebro acabou sendo destruído, fazendo com que ele perdesse o movimento das pernas, mas acabou sendo regenerado graças à ajuda de Rodan. Ele já foi capaz de escapar de um ciclo de proteção mágico criado pelo kaiju conhecido como Mothra. A intenção era mantê-lo preso, mas todos sabemos que isso não durou muito tempo. E ao contrário do que muitos acreditam, apesar de Godzilla receber a sua fama como um monstro feroz destruidor de cidades, ele também já foi visto demonstrando muitas emoções em comparação às suas outras versões. Ele demonstrou medo, tristeza e até mesmo felicidade e carinho quando ele conseguiu se reencontrar com seu filho. De certa forma, os dois possuíam um vínculo telepático. Inclusive já tentaram controlar a sua mente, seja utilizando mutantes com poder de telepatia ou até mesmo equipamentos para reforçar esse poder, e nenhuma das tentativas surtiu efeito. Bom, dito isso, espero que tenham gostado, e agradeço a todos que prestaram atenção. Talvez algum dia eu conte outra história.